Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. E o país acorda horrorizado nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 25. Quer dizer, pelo menos as pessoas que prezam pela democracia. Na calada da noite, a facção dos deputos, composta pela direita, extrema-direita e o centrão aprovaram o projeto da dosimetria, o liberou geral para o banditismo. O pior congresso dos últimos tempos que nada faz pelo povo, pelo pobre, pela classe trabalhadora, pelo país e muito menos pela democracia, nos deu este presente, um presente de grego. Ora, 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 essa gente, não é, já vinha se descabelando desde a Operação Carbono Oculto, que ocorreu no Centro Financeiro de São Paulo, a Faria Lima, onde escancarou para o país 52 bilhões de lavagem de dinheiro e de envolvimento de empresários e de políticos com o Comando Vermelho. Sobretudo, políticos desta direita, da extrema-direita e do centrão. Também vimos, não é, a PEC da antifacção enviada pelo governo federal ao Congresso, que foi modificada, não é, para, sobretudo, o enfraquecimento da Polícia Federal, o repasses de recurso, né, e a união de todas as polícias para o combate do crime organizado, não é, das grandes facções. Mas, enquanto isso, aqui em Todd City, a preocupação da população não é, ficar horrorizada com a morte do gato que a mulher atormentada matou a pauladas, a prisão do assaltante de uma das farmácias locais, não é? E a morte de dois meninos aviãozinhos envolvidos em tráfico no Irmã Dulce. Ora, ora, ora. Também nós tivemos o escândalo do Banco Master, que escancarou para o país também 12 bilhões e que envolve empresários, banqueiros e políticos peixe grande. Mas a preocupação aqui em Maracás é a morte dos meninos aviãozinhos do Irmã Dulce envolvidos no tráfico de droga, a mulher atormentada e psicótica que matou o gato à paulada e a prisão majestosa do assaltante que invadiu uma das nossas farmácias. Ora, 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 enquanto isso a cidade e o país dormia com o escândalo das lojas americanas que envolveu mais de 50 bilhões e empresários famosos e conhecidos. Mas qual é a preocupação da população local? A morte dos meninos aviãozinhos envolvidos em tráfico de drogas do Irmã Dulce, a mulher psicótica e atormentada que matou o gato à paulada e a prisão do assaltante que invadiu uma das nossas farmácias. Também não bastasse tudo isso, nós tivemos o rombo de 90 bilhões do INSS, não é? Dentro do governo Bolsonaro, organizado, não é? Durante o seu mandato e que só foi escancarado no governo atual em 2023, quando a Polícia Federal começou a investigar. Mas o culpado é Lula e a esquerda. Enquanto isso, a preocupação da população maracaense é a morte dos meninos aviãozinhos envolvidos em tráfico de drogas do Irmã Dulce, bem feito, não é? A morte do gato que foi assassinado a pauladas por uma psicótica
e uma atormentada, e a prisão majestosa do assaltante que invadiu uma das nossas farmácias. E aí você me pergunta, ora, Jorge, mas você concorda com esse tipo de delinquência? Claro que não. Eu quero que tanto a mulher atormentada, quanto os meninos do Irmã Dulce, quanto o assaltante da farmácia tenha a devida justiça e que pague da forma correta pelo que fez. Agora, eu não sou daqueles que concorda que bandido bom é bandido morto, porque eu não sou otário e sei muito bem que se essa mesma polícia, se essas mesmas prisões, se essas mesmas operações chegasse para todos aqueles de todas as cores, não é? De todos os estados e que ocupam cargos de poder e de todas as classes sociais, eu até concordaria com esse chavão tenebroso. Não é? Mas essa gente não é pega. Mas por que é que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque na calada da noite eles aprovaram a dosimetria. E eles são os verdadeiros chefes do crime. Eles amanheceram o dia brindando em taças de cristal, não é? Pousando para fotos em igrejas, cultos, segurando a Bíblia na mão sobretudo, né? E nas câmaras dos diversos estados e cidades do país. Um verdadeiro golpe parlamentar, porque estes bandidos não dormem no ponto. E eles ficaram frustrados, sobretudo, com a fraca reação popular da prisão de Bolsonaro. A família e os aliados ficaram horrorizados, porque a população brasileira, na sua maioria, aprova a prisão de Bolsonaro, né, e dos envolvidos na pancadaria do 8 de janeiro. E também não é a favor da anistia. E todo mundo sabe que Bolsonaro cometeu 5 crimes, né, e foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Isso é um exemplo para que as pessoas entendam que ninguém está acima da lei, não é? Que nós devemos lutar para continuar defendendo as regras democráticas e a punição de Bolsonaro também serve para evitar tentativas futuras de golpes e ataques à democracia e para que a impunidade não se torne a mãe de todos os crimes, certo? É este que é o nosso grande mérito, que é a nossa preocupação, combater a impunidade e não naturalizá-la. Mas agora eu venho com a seguinte pergunta, mas qual é a relação de tudo isso com Maracás? O que é que nós temos a ver com isso? Gente, esta impunidade, ela vem acontecendo há tempos e envolve as pessoas de vários espaços do território brasileiro. E nós não estamos fora disso. Maracás tem um histórico muito grande de silêncio com relação aos abusos políticos locais. Maracás paga pela falta de denúncia desses abusos. Maracás também paga, não é? Porque muitas dessas denúncias são silenciadas e elas são apenas denúncias que envolvem a disputa eleitoral. Na maioria das vezes, isso fica por isso mesmo, né? E há uma naturalização de abuso. Se a gente for pegar o que aconteceu, sobretudo aqui na gestão Soia e atualmente Nelson, a gente vai ver onde isso, né, pula, onde isso grita, não é? De horror, porque ninguém toma providência nenhuma. Ora, a gente pode citar no caso da gestão de Soia, que ainda é muito recente, o asfalto do centro da cidade. Um crime contra o patrimônio público, um desrespeito às regras ao meio ambiente, que vem cada vez mais promovendo eventos desastrosos, e a falta de diálogo e de escuta com a população. Nós também tivemos a proteção dos veras, que impediu a ida
ida de Dona Guida à Câmara para explicar o que foi feito com a madeira do Parque do Eucalipto. Nós também tivemos na gestão Soia a aprovação a toque de caixa do PL 53, que foi aprovado para beneficiar posse de terra e de grandes loteadores, não é? E quem era o dono dessas terras? Vereadores, imobiliárias e ainda rolou suborno para caixadores de campanha. É só investigar que você chega lá no crime, certo? É uma questão de investir na investigação. Quando a gente pensa que tudo isso passou, a gente teve Nelson que entrou e que começou o seu mandato com a revogação da eleição direta para diretores das escolas públicas municipais, com participação inclusive de professores que estão aí, não é, atuando e dizendo que são educadores. A gente viu claramente a ineficácia do sindicato dos professores local, que nada fez e permitiu esse grande absurdo. Não bastasse o que aconteceu, o próprio Todinho fez a regulamentação da própria lei que ele revogou, porque ele precisava cumprir algumas condicionantes para o município receber dinheiro para a educação. E mal chegou o final do ano, ele tentou emplacar a taxa COSIP pelo PLO dos tributos, deixando de olhar o que de fato usurpa os gastos do erário público. A extensa folha de pagamento, as contratações, não é? Absurdas, que ele não quer tocar a mão porque ele precisa pagar boleto de campanha. E, além de tudo, o uso de uma emenda parlamentar, não é, do deputado Félix Mendonça, do PDT, que ainda foi liberada em 2024 no valor de 1 milhão dentro da gestão Soia para o asfalto da Avenida Doutor João Pessoa. E que Nelson usou, aplicou sem fazer o devido reconhecimento. Muito pelo contrário. Quando a gente falou, ele, não é, seu Todinho e Gilmar, o Monjaro Moraes, fizeram um vídeo horroroso de quinta série correndo sobre o novo asfalto da Avenida Doutor João Pessoa. E quando nada mais nos assustava, quando a gente parecia já ter visto tudo a naturalização da delinquência, o vereador Jonas me faz um vídeo de uma indicação, de uma sugestão para que esta avenida fosse asfaltada. Ora, meu Deus, não é? Este dinheiro, este encaminhamento saiu numa época que Jonas ainda não era nem vereador, mas ele foi lá, correu e fez um vídeo para dizer que ele também indicou aquilo. Esta gente, não é, que forma um grande caldeirão de impunidade, de naturalização da impunidade. A gente vê vereadores do naipe de Elian, não é, dando o título de cidadão maracaense para pessoas que trabalham em favor da comunidade local, achando no direito que ele, não é, vereador de Bruno de Gregório, dos postos de gasolina, tem hombridade para poder dar título a alguém. Gente, esse caldo de impunidades que não moraliza a cidade, com esses prefeitos que ao longo do tempo, há mais de 180 anos, né, vem criando essa casta de gente que hoje ocupa o Congresso Nacional e que na calada da noite voltou para uma anistia, desligando a Câmara a TV Senado, expulsando jornalistas do país para não filmar, batendo e tirando, não é, em deputado que protestou e aprovando uma dosimetria para atender os interesses da família Bolsonaro e favorecer a candidatura de Tarcísio, que é o escolhido pelo poder econômico, que está envolvido nos piores crimes da cidade, não é? Sobretudo de São Paulo, Rio de Janeiro e do país, e é isso que acontece. Mas o povo irá ocupar as ruas, porque a gente não concorda com Soia aqui, muito menos com Nelson e nem com essa gente lá em cima. Sigamos.